O presidente Lula voltou a criticar o Congresso Nacional sobre o controle do orçamento. O repórter André Anelli chegando agora com as últimas informações. O presidente afirma que esse impasse é a chance dos três poderes terem uma espécie de relação mais justa. É isso, André? É isso mesmo, Tiago. O presidente Lula afirmou que o impasse entre os poderes em relação a essa inconstitucionalidade ou não do pagamento impositivo das emendas pode gerar uma oportunidade de negociação com o Congresso Nacional. O chefe do Poder Executivo defendeu uma correção na forma como são feitos os repasses aos parlamentares, de forma que haja transparência na destinação das verbas. Lula fez esse comentário afirmando que os valores repassados são milionários e devem ser compartilhados, inclusive, com os governadores dos respectivos estados de cada parlamentar. O que não é correto é o Congresso, ter emenda secreta. Não pode ser secreta. Então, por que alguém apresenta uma emenda e não quer que ela seja publicizada se a emenda é feita para ele poder ganhar apoio político? Então, ele deveria ter o direito de publicizar. De qualquer forma, eu acho que esse impasse que está acontecendo agora é possivelmente o fator que vai permitir a gente fazer uma negociação com o Congresso Nacional e estabelecer uma coisa justa na relação do Congresso com o governo federal. Até o momento, conforme a gente vem noticiando na programação da Jovem Pan, o STF vem confirmando a suspensão por tempo indeterminado da execução de emendas parlamentares ao orçamento da União. O principal alvo dessa decisão, que é uma decisão monocrática do ministro Flávio Dino, são as chamadas emendas PIX, aquelas emendas que permitem a transferência direta a estados e municípios por indicação individual de parlamentar, mas sem que seja necessário vincular essa verba a um projeto ou programa ou convênio específico. Dino atendeu a pedidos que haviam sido feitos pela Procuradoria-Geral da República, pelo PSOL e pela Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a ABRAGE. Todos alegaram que a dinâmica atual da execução de emendas parlamentares não atende a requisitos constitucionais mínimos de transparência, rastreabilidade e eficiência. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, diz que acredita que os poderes judiciário, legislativo e executivo vão chegar ao que ele chamou de bom termo sobre as emendas parlamentares. Muitas vezes se diz que há conflitos entre os poderes, mas são conflitos artificiais. O executivo, o judiciário e o legislativo dialogam. É claro que numa democracia existem opiniões divergentes. Agora, por exemplo, sobre as emendas, parlamentares. Eu tenho certeza, e estamos conversando no avião, que chegaremos a um bom termo neste aspecto. Apesar dessa expectativa de pacificação, o clima no Congresso Nacional tem se mostrado bastante diferente. Os presidentes da Câmara e do Senado, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, se uniram a pelo menos 10 partidos na tentativa de suspender a decisão do ministro Flávio Dino, que interrompeu o repasse das emendas. Como a via judicial não deve ser favorável ao Congresso, até como tem se mostrado esse julgamento em relação ao assunto, a expectativa agora é que o Legislativo comece a fazer retaliações ao governo, principalmente no andamento das pautas de interesse aqui do Poder Executivo. Tiago. Então essa é a reação do Planalto também sobre essa discussão do Congresso e do Legislativo e do Executivo também. Bom trabalho para você, André Anelli. Vou chamar a Dora Kramer. Bom, Dora, não era de se imaginar que o presidente Lula e também o ministro da Justiça falariam que nunca ia se pacificar essa discussão, enfim. Mas há um otimismo exagerado ou não, Dora? Olha, não é um otimismo exagerado, é uma expectativa deles. Eu não chamaria nem de um otimismo, é uma expectativa, porque o que o ministro Flávio Dino está mais do que claro, fica cada vez mais claro que aquela suspeita da oposição de que o executivo, o ministro Flávio Dino agiu inspirado numa necessidade do executivo, e isso não é só uma suspeita, né? Isso é realmente uma realidade. Mas, de qualquer maneira,
precisava um freio de arrumação, né? Precisava. Tanto é que está se discutindo. E a gente tem 2 anos que o Supremo vetou, declarou inconstitucional o orçamento secreto e a coisa continuou funcionando com outro nome do mesmo jeito. É claro que o ideal, no mundo ideal, era que não houvesse negociação. Cumpra-se, porque transparência, não tem meia transparência, né? Mas eu acho que vai se tentar construir aí é exatamente uma transparência brasileira, porque o ideal, o idealíssimo, que é o cumprimento do artigo 37, acho que não vai rolar, né? Então, eu acho que como estão todos falando, menos o Congresso, em negociação, acho que a coisa pode caminhar por aí. Se chegar uma combinação, bom, nessas emendas a gente faz assim, neste lugar em que está, que o Congresso quer ficar, só retaliando, ele não vai poder ficar, porque foi como disse o procurador. No fim, a questão é constitucional e quem decide é o Supremo Tribunal Federal. Pois é, Vilela, o que o Executivo pode sofrer de retaliação do próprio Congresso Nacional, como pelo menos se aventa a possibilidade, se essa discussão demorar muito mais tempo? Pois é, à medida que o Executivo acaba se expondo a esse tema, é possível que haja algum tipo alguma bala perdida reverbere também aí pelo Executivo. Faz parte dentro de uma disputa conflitiva como essa que a gente está vendo. Eu gosto mais do posicionamento do ministro Lewandowski, que teve uma função muito mais de bombeiro, de tentar colocar ali panos quentes para, de alguma forma, direcionar uma possibilidade de acordo, do que, eventualmente, o Poder Executivo apontar o dedo para os erros do Legislativo. São erros evidentes. Todos nós sabemos e nos posicionamos, mas eu vejo que numa relação entre poderes, o Executivo ele tem que funcionar, nesse caso, mais como bombeiro do que incendiário nesse tema.